onde vigora o domínio exclusivo da razão positivista, e tal é, em grande parte, o caso da nossa consciência pública, as fontes clássicas de conhecimento da ética e do direito são postas fora de jogo. Essa é uma situação dramática que interessa a todos e sobre a qual é necessário um debate público. Convidar urgentemente para ele é uma intenção essencial desse discurso. O conceito positivista de natureza e de razão, a visão positivista do mundo, é, no seu conjunto, uma parcela grandiosa do conhecimento humano e da capacidade humana, à qual não devemos de modo algum renunciar. Mas ela mesma, no seu conjunto, não é uma cultura que corresponda e seja suficiente ao ser humano em toda a sua amplitude. Onde a razão positivista se considera como a única cultura suficiente, relegando todas as outras realidades culturais para o estado de subculturas, aquela diminui o homem, antes ameaça a sua humanidade. Digo isso pensando precisamente na Europa, onde vastos ambientes procuram reconhecer apenas o positivismo como cultura comum e como fundamento comum para a formação do direito, enquanto todas as outras convicções e os outros valores da nossa cultura são reduzidos ao estado de uma subcultura. Assim coloca-se a Europa face a outras culturas do mundo, numa condição de falta de cultura, e suscitam-se ao mesmo tempo correntes extremistas e radicais. A razão positivista, que se apresenta de modo exclusivista e não é capaz de perceber algo para além do que é funcional, assemelha-se aos edifícios de cimento armados sem janelas, nos quais nos damos o clima e a luz para nós mesmos, e já não queremos receber esses dois elementos do amplo mundo de Deus. E, no entanto, não podemos iludir-nos, pois em tal mundo autoconstruído, bebemos em segredo, igualmente, dos recursos de Deus, que transformamos em produtos nossos. É preciso tornar a abrir as janelas. Devemos olhar de novo a vastidão do mundo, o céu e a terra, e aprender a usar tudo isso de modo justo. Mas como fazê-lo? Como encontramos a entrada justa na solidão, na justa vastidão do conjunto? Como pode a razão reencontrar a sua grandeza sem escorregar no irracional? Como pode a natureza aparecer novamente na sua verdadeira profundidade, nas suas exigências e com as suas indicações? Voltemos aos conceitos fundamentais de natureza e razão, de onde partíramos. O grande teórico do positivismo jurídico, Kelsen, em 1965, com a idade de 84 anos, abandonou o dualismo entre ser e dever ser. Dissera que as normas só podem derivar da verdade. Consequentemente, a natureza só poderia conter em si mesma normas, se uma vontade tivesse colocado nela estas normas. Entretanto, isto pressuporia um Deus criador, cuja vontade se inseriu na natureza. Discutir sobre a verdade desta fé é absolutamente vão. Observa ele a tal propósito. Mas sê-lo-á verdadeiramente? Apetece-me perguntar. É verdadeiramente desprovido de sentido refletir se a razão objetiva que se manifesta na natureza não pressupõe uma razão criadora, um creator spiritus? Aqui deveria vir em nossa ajuda o patrimônio cultural da Europa. Foi na base dessa convicção sobre a existência de um Deus criador que se desenvolveram a ideia dos direitos humanos, a ideia da igualdade de todos os homens perante a lei, o conhecimento da inviolabilidade da dignidade humana em cada pessoa e a consciência da responsabilidade dos homens pelo seu agir. Estes conhecimentos da razão constituem a nossa memória cultural. Ignorá-la ou considerá-la como mero passado seria uma amputação da nossa cultura no seu todo e privá-la-ia da sua integralidade. A cultura da Europa nasceu do encontro de Jerusalém, Atenas e Roma. Do encontro entre a fé no Deus de Israel, a razão filosófica dos gregos
e o pensamento jurídico de Roma. Este tríplice encontro forma a identidade íntima da Europa. Na consciência da responsabilidade do homem diante de Deus e no reconhecimento da dignidade inviolável do homem, de cada homem, este encontro fixou critérios do direito, cuja defesa é nossa tarefa neste momento histórico. Ao jovem rei Salomão, na hora de assumir o poder, foi concedido formular um seu pedido. Que sucederia se nos fosse concedido a nós, legisladores de hoje, fazer um pedido? O que é que pediríamos? Penso que também hoje, em última análise, nada mais poderíamos desejar que um coração dócil. A capacidade de distinguir o bem do mal e, deste modo, estabelecer um direito verdadeiro, servir a justiça e a paz. Obrigado pela vossa atenção.